a matar. E o ser humano de um modo especial. Não, venha matar. Tudo que fazemos de alimentação, faça pelo massagem. Uma vaca está em sentido, está em função de um homem. Mas uma criança não está em função de uma mulher. Esse é um ponto muito importante. O professor Rafael trouxe, acho que, duas categorias. O de ser humano, tá, que é o que faz a gente se tornar esse sujeito, que é essa capacidade da gente ser algo autônomo. Mas vamos trabalhar com a hipótese de nós criarmos um consenso de levar a proteção da vida à esfera mais radical. A vida é um consenso para nós como um bem inviolável, correto, padre? Professor Rafael, como um bem inviolável. A vida como um bem inviolável. Prima facie, sim. A prima facie, a vida como um bem inviolável. Depende perfeito? Do que venha depois. Bom, se a vida é um bem inviolável, isso exige uma coerência de comportamento. A pergunta é, a vida vai ser um bem inviolável somente para a nossa espécie humana? Se a vida for um bem inviolável somente para a nossa espécie humana, nós vamos estar incorrendo num comportamento extremamente preconceituoso e discriminatório. A gente vai estar dizendo que só vale para nós. Então, ela não vai ser um bem inviolável. O que eu quero dizer com isso é provocar a todos para pensar o seguinte: nós violamos a vida todos os dias. Nós violamos a vida quando a gente tem práticas em relação ao meio ambiente de destruição, de poluição, de desrespeito. Nós violamos a vida quando a gente faz o churrasquinho no final de semana. Nós violamos a vida quando a gente faz o franguinho no final de semana. Quando a gente parte da concepção que o mundo está aí a nos servir. Certo? Sim, nós violamos a vida quando nós matamos um outro ser que vive a vida para comê-lo, nós violamos a vida. Isso é um argumento... Violamos ou não violamos? É um argumento falaz. Então, se a vida é um bem irredutível, por que nós temos autorização para matar alguém, para nos comer, para comê-lo? Isso é de natureza humana. Escuta, a gente é capaz de... Todo mundo é capaz de se dar conta de que quando se está tratando de uma pessoa humana, não é o mesmo que tratar de uma vaca. Bom, por que não? Se a vida é um bem irredutível... Porque a vida humana é superior à vida de uma vaca. Quem disse? Essa é uma concepção específica. Quem disse? Especicista, logicamente, então nós somos especistas. O senhor concorda que os seres humanos matam porque nós podemos matar, é isso? A gente não pode agredir o meio ambiente descontroladamente. Isso, lógico. Não, então, padre, deixa eu só entender uma coisa. O senhor está afirmando que nós, seres humanos, podemos matar as outras espécies porque nós, seres humanos, dizemos que nós somos superiores às outras espécies. É isso? Exatamente. Então, não foi as outras espécies que nos elegeu como superiores. Nós dizemos para as outras espécies, nós somos superiores a vocês e nós os matamos. As outras espécies podem dizer alguma coisa? Não sei. Podem? É porque nós temos uma incapacidade de ouvi-las. Se elas pudessem, elas diriam. Com a nossa linguagem. Não. Então eles têm racionalidade. Claro que tem. Um animal tem racionalidade. Com certeza. Então, tudo bem, vamos ver o animal. Então, vamos ver. Uma vaca pode deixar de ser vaca? Não pode. Ela pode crescer na vida? Pode ganhar um diploma universitário? Não pode. Porque ela não tem racionalidade. Tem uma racionalidade. A filha da vaca vai ser uma vaca como uma vaca. Perfeito. O que a vaca não tem, e o senhor como teólogo e quase doutor em bioética sabe muito bem, é o que o Rousseau já falou com muita propriedade. A vaca não tem o que nós humanos temos, que é uma possibilidade de perfectibilidade. Para Rousseau, a perfectibilidade é o único critério que nos diferencia dos outros animais. O que significa perfectibilidade? É a possibilidade de se tornar mais perfeito. Se tornar mais perfeito é o que nos diz, como humanos, que nós não temos natureza, que nós temos condição. Ter condição é poder mudar. Ter condição é dizer, hoje eu como carne, porque me ensinaram a comer carne, mas porque eu sei que comer carne é um ato que mata a vida de um ser que já vive a vida, eu vou parar de comer carne. Então eu não vou fazer mais isso, certo? O que eu só quero insistir com isso, com esse debate, é que o tema do aborto é, na verdade, um tema muito metafórico das nossas incoerências. Nós, na verdade, não defendemos a vida. Porque se nós a defendêssemos, nós teríamos, a partir de hoje, que mudar o nosso comportamento de uma forma tão radical que nós iríamos respeitar as concepções mais privadas dos outros. Não, você está tentando Quando a gente proíbe uma mulher de ter a sua liberdade de escolha, a gente desrespeita a vida dela. Porque a gente diz para ela o que é o melhor para ela. E isso é uma violação tão singela de desrespeito à vida que talvez a gente não se dê conta, porque a gente parte da concepção que nós sabemos, né? E transforma um direito de reprodução em um dever de reprodução. Quem tem apoio? Quem dá apoio às mulheres que abortam? A igreja. Ninguém, absolutamente ninguém. Negativo, ninguém dá apoio. Eu estou fora do país faz tanto tempo, mas na Espanha tem uma rede que se chama Rede Madre, que dá em todos os estados
ajuda as mães a não abortarem, da igreja, ajuda as mães a não abortarem. No primeiro ano de funcionamento, das 1.000 mães que buscaram, 800 não abortaram e tiveram condições de criar o filho e viver uma vida boa. Perfeito. As 200 que abortaram tiveram síndrome, tiveram depressão pós-aborto e estão até hoje em tratamento médico. Claro, porque é uma conduta criminosa. É considerada uma conduta não, porque ela sabe, ela naturalmente ela sabe que matou o seu filho. Não sabe, por natureza. Isso é uma concepção moral. Não é moral, a gente trata essas pessoas, a gente escuta essas pessoas. Sim, pega os dados do Pérola Byte, que é o único hospital do Brasil, em São Paulo, que faz o procedimento de aborto legal como é expresso na lei. Nenhuma das mulheres que fez o aborto legal, como não é aborto voluntário, elas tiveram qualquer problema de eu teria que conversar com elas para saber. Então, os dados estão à disposição e as entrevistas estão à disposição. Eu não conheço uma pessoa, e olha que eu atendi casos de aborto, que uma mulher que não tenha tido... O senhor conhece gente, então? Conheço gente. Nossa, mãe, parabéns. Conheço, olha que conheço. Eu não conheço tanta gente assim. Pois é. E eu não preciso conhecer tanta gente para saber que alguns procedimentos violam... Para conhecer a natureza humana, a gente tem que conhecer gente. É porque a natureza humana não existe. Tá? Então, o que a gente tem são tema. práticas e condições. Okay. Vamos voltar a esse tema. Você falava de Rousseau, da perfectibilidade, mas não é isso que faz o homem. O que faz o homem o homem ser diferente é a razão. O homem é um ser racional. Por isso somos superiores às outras espécies. Não por perfectibilidade. Temos uma natureza, mas somos capazes de dizer não a essa natureza. Isso é liberdade. Isso não é liberdade. Ah, não. Isso é atuar contra nosso ser. Mas somos livres para fazê-lo. A possibilidade, então, por exemplo, de fazer escolhas não é liberdade. Não, é uma dimensão da liberdade, mas não é liberdade em si mesma. A liberdade no seu mais alto nível é atuar de acordo com aquilo que a gente é. Padre, as outras espécies não humanas, elas não têm a racionalidade cognitiva humana. Mas, por favor, o senhor não venha me dizer que as outras espécies não têm um grau de cognição e de racionalidade, porque isso é uma ofensa, inclusive, ao Deus que criou tudo isso. Deus não criou nada, não criou uma vaca racional, por favor. Vamos pensar, os animais, eles agem e reagem ao seu ecossistema. Eles sabem exatamente, se o senhor pega uma barata e vai tentar pisar na barata, a barata foge. Ela tem total concepção de perigo. Isso não é uma capacidade cognitiva de compreender? Cognitiva é. Então, e cognição não é racionalidade? Não. Bom, qual é o conceito de razão? Cognição são, você sabe, você deve ter estudado algo de filosofia, ou seja, a gente tem os 5 sentidos externos e os sentidos internos. Esse é um instinto de sobrevivência. Uma barata não vive em função dela. Uma barata vive em função da espécie. Uma vaca não vive em função dela, vive em função da espécie. De buscar a reprodução, de reproduzir cada vez mais e manter essa espécie. O homem não. O homem é diferente. Ele vive só em função de si mesmo. O homem vive em função de si e dos outros, mas não como uma necessidade de manter a espécie. Ele pode decidir se quer manter. Então, se ele vive em função de si, por que ele não pode? A gente não pode respeitar as suas escolhas mais privadas, inclusive de interromper a gestação. Podemos e devemos respeitar a liberdade das pessoas. Então, interromper a gestação não tem qualquer problema. Porque é outra pessoa. Aí não, que tá se eu vivo, não é outra pessoa. Não existe ainda esse outro ser. Como que não existe? Não, eu só tenho o quê? Um processo de desenvolvimento. O ser não existe. Voltamos ao mesmo ponto de antes e continuamos o debate daqui a pouco. O que você pensa? Ligue 3216-2828, dê a sua opinião, faça perguntas, participe. O Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Estamos de volta com Conversas Cruzadas, hoje debatendo o polêmico Programa de Direitos Humanos do Governo Federal sobre o item aborto. Várias participações por e-mail, telefone. Nós vamos tentar responder a todas as perguntas que estão chegando e posicionamentos para você que está acompanhando ao programa. Começando pelo André Oliano, advogado e pós-graduado em Direito. André, obrigada pela participação. Ele diz o seguinte: vejo que o argumento pró-aborto sempre se põe ao lado de uma classe historicamente discriminada, as mulheres, o que é muito nobre e relevante. Mas visto que nossa sociedade é majoritariamente constituída por mulheres e a maioria dessa sociedade também é contrária ao aborto, abre parênteses, 85%, segundo a última enquete realizada pela RBS no site da empresa, será que a defesa do aborto não acaba representando interesses pessoais ou ideologias de determinados grupos, mais que as próprias mulheres, que são em sua maioria contrárias ao aborto? As mulheres vivem num determinado contexto cultural, né? Então, é óbvio que isso vai ser sintomático desse contexto cultural. Se a gente fizer essa pesquisa num site,
em outro contexto, com certeza o resultado vai ser completamente diferente. Então, não tem como eu exigir homens progressistas ou pessoas com alteridade em conceitos discriminatórios. Eu não vou encontrar negros contra o racismo numa sociedade racista, por exemplo, nos anos em que o apartheid, talvez nos Estados Unidos, fosse completamente permitido. Nos Estados Unidos, quando o apartheid era permitido, era uma política pública, a gente encontrava negros que defendiam o apartheid, porque, afinal de contas, aquela era a cultura vigente. Então, é perfeitamente possível encontrar isso. Agora, tem outros dados ótimos também, que foi feito pelas católicas pelo direito de decidir, junto com o IBOP, que mostram que a maioria das mulheres católicas são a favor da descriminalização do aborto, por exemplo. Seja pesquisa X ou Y, enfim, há muitas, mas nenhuma delas representa a totalidade da população brasileira, em quase... Eu trouxe aqui até... E outra coisa importante, né? A opinião e a prática sempre vão ser coisas muito dissociadas quando se refere à prática do aborto. Não seria o caso de um plebiscito, já que a gente tem aí opiniões Olha, a questão diversas? É que, vamos ver, voltando à pergunta, ou seja, a questão é que falava de religião antes, ou seja, a religião cristã, os países que adotaram, que têm raízes cristãs, são os países em que mais se respeita a mulher hoje em dia. Isso é claro, ou seja, dizer que é uma cultura... mas não por um mérito... Porque a igreja sempre esteve atrás. Os países cristãos são os que mais respeitam, então, de raízes cristãs, são os que mais respeitam por culpa de quem? De quem? Você está falando só dos cristãos, mas tem os outros países que não passaram pelos tipos de... Não, estou falando dos países... processos civilizatórios como os nossos. Cultura. Claro que você está falando do Ocidente. Né? Então, o Ocidente foi colonizado pelo cristianismo. Pega o Gabão, por exemplo, na África do Sul, país na África do Central, que... Você está pegando um dado que é interno do próprio Ocidente. Não, o Ocidente nasce do cristianismo. Isso até o mais ateu sabe disso. Tudo bem, a cultura judaico-cristã. Exato. E daí o judaísmo vai estar anterior, vai fundar o cristianismo e é anterior ao próprio cristianismo. Agora, tem outros países, como pega a África Central, em que tem a cultura dos pigmeus, que é extremamente igualitário e também super respeita as mulheres, e a igreja nunca chegou perto. Então, né? Vamos à pergunta da Ivanise, então? Mundialmente, não se compara, insignificante o Gabão, com certeza, padre, na sua concepção. É verdade, não dá para comparar o Gabão, um país africano, a América Central, com o Gabão. Eu entendi a sua concepção. Com toda a América Latina. Vamos adiante. A Ivanise dos ingleses. Ivanise, obrigada pela participação. Por telefone, ela perguntou: o que é mais importante para os direitos humanos e para a igreja? Permitir um aborto porque os pais não têm condições ou deixar a criança viver uma vida miserável? Nenhum nem outro. O ideal é criar redes que, em vez de gastar por legalização de aborto e por campanhas de legalização de aborto, que se criem redes, e nisso a Igreja Católica também, assuma a nossa parte de culpa, tem sido omissa, criar redes que possam acolher essa mãe, possam dar condições financeiras que ela comece a ter uma vida digna no começo e que possa dar uma vida digna para essa rede madre que eu falava na Espanha. Ajuda as mães até os 2 anos do filho, ajuda a mãe a ter condições financeiras de poder se manter. O que falta para o governo não é criar lei para destruir um problema matando pessoas. O que falta para o governo é criar estruturas que deem condições